mas vamos falar de lei da atração, que é um ponto bem interessante, que ele ficou super famoso com o Segredo, né? O Segredo, aí teve filme, teve o livro, foi um best-seller. E eu acho que a coisa ficou meio perturbada aí. O que que você poderia esclarecer com os seus estudos? O que que você pode ajudar a gente a entender, assim, a lei da atração de uma forma básica, eu falando de uma forma completamente ignorante, seria: eu penso numa Ferrari e numa mansão, e aí ela aparece, assim. Então, o que que você pode falar sobre isso, assim? Perfeito. A lei da atração, como bem você colocou, popularizou-se com o Segredo, né? Tanto o livro quanto o documentário, que também foi muito importante, né, para a popularização do conceito, mas se baseia na lei hermética de atração de semelhanças, de semelhantes. A lei da atração de semelhantes, vou ter uma coisa muito interessante, muito peculiar, é legal esmiuçar. Vou até, se me permite, te corrigir num pontinho, Claro. porque assim, que eu sei que popularmente as pessoas falam muito isso. Eu vou atrair aquilo que eu penso. Não, você atrai aquilo que você vibra, não o que você pensa. Isso é uma chave, Guru. Por quê? Porque o que você vibra vem do teu inconsciente. O que você pensa é o teu consciente. O motivo pelo qual muitas pessoas acreditam piamente, seja dentro de uma religião ou fora, tá? Seja num sistema de fé de uma religião ou não, quando uma pessoa acredita piamente em algo, pelo mental, pelo pensamento, não necessariamente ela vai gerar mudanças. Porque o que manda na sua vida, e aí eu gostaria de fazer uma observação que eu ensino muito no meu trabalho, lei da atração para mim é um sinônimo nítido de karma. Porque o karma, olha só, é a causa e o efeito, certo? Ação e reação. E o que é a lei da atração? A causa é uma emoção inconsciente. O efeito são situações e pessoas que vibram na mesma emoção que você. Então, causa e efeito não está ligado a uma ação física. O problema é que as pessoas querem levar tudo para o âmbito muito externo e material da coisa. Então, o que eu faço gera uma consequência, sim, mas o que você sente gera consequências que você não percebe que estão começando já a acontecer. Então, a lei da atração, ela existe como uma lei de vibração, vibracional. Por isso que para termos domínio sobre a lei da atração, que é o que interessa para todo mundo, né? Como é que todos vocês fazem para terem domínio sobre a lei da atração? É possível? É possível, mas não é o pensamento. O pensamento, ele é fundamental para gerar permissões. Então, por exemplo, o teu pensamento, ele vai te jogar numa experiência, de uma experiência que permita você sentir algo novo. Então, uma experiência que faça você se sentir merecedor da Ferrari, que faça você se sentir merecedor. Essa experiência até pode ser, como muitos dizem, só para exercitar, eu ir lá e conhecer de perto uma Ferrari, ajuda a cristalizar o que é isso. Mas não é ainda o merecimento. Ajuda, mas não é o merecimento. O merecimento, ele vem de uma quebra do sentimento da infância, que trouxe um trauma, que trouxe um sentimento de inferioridade. Então, vocês querem dominar a lei da atração? Galera que acompanha aqui, né, o público, né, super interessado nesse tema aqui na sua egrégora, querem dominar a lei da atração? É necessário você se curar do passado. Não adianta você usar um poder mental racional só, porque ele vai brigar dentro de você, é o consciente brigando com o inconsciente. E aí você tem o quê? Quando você tem essa briga interna, você tem um avanço, dá um passo para frente, dá outro para trás. Dá 2 passos para frente, dá 2 para trás. Você sente a montanha-russa. Porque o teu lado racional, o teu lado consciente, Guru, ele gera esforço. Vamos supor que você seja uma pessoa dedicada, trabalhador, dedicado, você se esforça. Isso é trabalho. Mas o dinheiro, ele é uma energia que é atraída, não é igual ao trabalho. Tá, trabalho traz dinheiro? Traz. Mas ele traz dinheiro pelo esforço e pela troca do tempo e do conhecimento. Agora, o dinheiro, ele é atraído além disso. Tanto que tem pessoas que podem ganhar muito dinheiro por sorte, entre aspas.
Ou seja, nem sempre o dinheiro vem por trabalho. Então, assim, as coisas, para vocês potencializarem o ganho de dinheiro, para ampliar a sua forma de prosperar, é preciso que você trabalhe os dois lados. O consciente, focando no trabalho concreto, claro, com esforço e dedicação, e o inconsciente curado de um passado de escassez, que é o passado, a infância vivida no sentimento de abandono, exclusão, não merecimento, inferioridade. Você tem que romper com aquilo. Se você romper com aquilo, vou concluir essa questão só mostrando para você um exemplo que acho que até, talvez tenha dito aqui da outra vez, que eu gosto muito, que é o exemplo da criança. A criança, ela não sente falta de nada. Ela é puro inconsciente quando ela nasce. Ela não sente naturalmente falta de nada porque para ela todos estão ali para ela. Os pais, a vida, o mundo, o alimento. Só que nós vamos, conforme vamos crescendo, a família, o inconsciente coletivo vai dando para a gente a ideia de que nós não podemos tudo o que queremos não, que precisamos ou necessitamos. E aí você vai registrando desde a infância, conforme a tua educação, o sentimento de frustração. E essa frustração, como eu costumo dizer, sequestra o teu poder. Sequestra, eu digo por que sequestra? Porque dá para resgatar, dá para pegar de volta. Você não perdeu, só que você está aprisionado pela matrix humana. Você está aprisionado pelo inconsciente coletivo, que é o quê? Esse padrão de pensamento de sofrimento, de escassez, de dificuldade, de dependência, compreende? Entendi. Então a lei da atração, ela não é para se acreditar. Eu vejo as pessoas às vezes dizerem assim. Acredito. Né? Eu vejo muita gente falar assim, né, Guru? Ah, você acredita na lei da atração? Não é uma questão de acreditar. É uma lei da natureza. Ela vai funcionar para 100% das pessoas. Acredite ou não. Mas para poder trabalhar essa lei, que é da evolução, eu diria que essa lei é uma das leis que representam Deus. É uma forma de compreender Deus. Deus funciona por esse magnetismo desde o Big Bang. O Big Bang é o princípio de Deus manifestado através do universo. E todos nós somos partículas de Deus. Então, nós temos o princípio divino de semelhança com todo o universo. Só que nós temos que voltar a libertar, resgatar aquela parte sequestrada, que nos fez acreditar que éramos pequenos. É o que Buda fala do Maya, a ilusão. A ilusão do mundo de que você é dependente. O Valdo falava do paradigma materialista, que tudo é material. Tudo isso limita você e você vive no seu Maya, na sua ilusão. Temos que quebrar isso, quebrar a samsara, né? Interessante. Então eu dei o exemplo clássico, né, que é a Ferrari e uma mansão. Todo o inconsciente do mundo inteiro quer ter uma casa grande e uma Ferrari vermelha, não sei o quê. Então, meu exemplo, vamos supor que eu queira isso. Eu não quero, mas vamos supor que... Não, isso é legal que você falou, porque, desculpa te interromper, Claro. não esquece não. É só para acrescentar. Eu acho muito importante que os sonhos sejam verdadeiros. Então, eu realmente... sim, tem essa... Não, porque aqui, se eu tiver uma Ferrari em São Paulo, eu vou ser assaltado. Exato. Eu não tenho dinheiro, nem quero a Ferrari. Você vai arrebentar nos buracos que tem aqui também, na verdade. A primeira valeta que eu pegar, ela vai ficar assim, ó. Exato. A Ferrari, eu não quero a Ferrari. Eu vou comprar um 4x4 da Mercedes, Exato. gigante, quadradão. Exato. Aí sim, um Land Rover. Tô contigo, é isso aí. Aí pode ser. Mas vamos dar o exemplo icônico, que era o da Ferrari e a mansão. Aí eu tive uma infância em que meus pais não cuidaram de mim, eu fui abandonado na escola, assim, nem separaram o uniforme da escola, não tinha o lanchinho. Se eu não tratar essa criança, aí a lei já era, não é? Ela tá com um problema ali, ela tem um buraco. Exato. Né? Aí que eu digo que efetivamente, porque muitas pessoas, milhares de pessoas vão assistir esse vídeo, o que eu vou fazer de prático, ou você pode dar a teoria, para tentar começar a curar essa criança ali que tá querendo a Ferrari, que tá querendo a mansão, e aí que técnicas que você que já estudou bastante isso, eu poderia começar para tentar curar essa criança? Que você usaria para uma criança abandonada? Vamos dar um exemplo aqui.
Puxa, é o meu dia a dia lá na minha escola, com os meus alunos, né, Guru, que é justamente fazer as pessoas resgatarem o sentimento de liberdade. O que elas perderam foi o sentimento da liberdade. E a liberdade, na metafísica, dinheiro é igual a liberdade. Sim. Então, assim, só que o que as pessoas se enganam, já volto para a tua questão, só para mostrar um ponto a mais, o que as pessoas se enganam é achar que o dinheiro traz liberdade, mas o que as pessoas não sabem é que o sentimento da liberdade atrai o dinheiro, o contrário. Ou seja, se eu conseguir entrar na frequência da liberdade, o dinheiro vem para mim. De uma maneira muito mais fluida. É claro que eu tenho princípios, então os meus princípios vão fazer o dinheiro vir para mim pelos canais que eu permito. Então, claro, se eu tenho princípios éticos, o dinheiro não vai vir para mim de qualquer forma. Então, mas ele vai vir com maior fluidez e facilidade, porque eu estou num sentimento de liberdade. O dinheiro é a tua liberdade de manifestação no mundo. Então, assim, para eu poder ter essa facilidade e chegar no ponto de realizar o meu sonho, que seja a Ferrari e a mansão, mas como a gente estava conversando, um ponto muito importante que eu quero deixar de reflexão para todo mundo é que é muito importante que o sonho seja verdadeiro. Então, assim, é muito mais fácil eu me conectar com um sonho verdadeiro do que com um sonho só porque ele é um emblema de sucesso como a Ferrari vermelha. É mais importante que seja algo verdadeiro. E às vezes para a pessoa verdadeiro eu quero ter um sítio bonito, eu quero ter, eu quero, sei lá, fazer uma viagem para a China, eu quero... Então o que é importante para você nesse momento? E depois no futuro você pode ter outros sonhos e outras coisas se tornam importantes. O que é verdadeiro para você hoje? Então o que é muito importante é as pessoas, para resgatarem esse sentimento, elas precisam sentir que elas pertencem ao mundo e que o mundo as acolhe. Olha só, é bem a tua pergunta. Teu pai e tua mãe eram o teu mundo quando você nasceu. Ou quem fez esse papel, tá? Avós, tios, enfim, podem ser pais adotivos. Os cuidadores teus. Então, teus cuidadores eram o teu mundo. Hoje você não lembra, ou não imagina, a maioria das pessoas, que você olha para o mundo e o mundo é um reflexo do teu pequeno mundo, da tua casa quando você nasceu. Então, na verdade, você precisa se libertar daquele sentimento, você precisa de ressignificação, respondendo a tua pergunta. O que eu ajudo meus alunos como terapeuta é ressignificar. Elas precisam pegar as memórias do passado, entenderem que o sentimento de inferioridade, de limitação, ele é ilusório. Quando a pessoa vai entendendo que aquela memória é ilusória, por que ela é ilusória? Porque ela já não existe há muitos anos. Ela é ilusória por um fato muito simples: o passado não existe. Todo trauma é apenas um registro, uma memória, um vídeo gravado. Então ele não existe realmente. Quando eu começo a desprogramar, eu tiro poder, falando psicologicamente ao mesmo tempo, eu tiro energia psíquica daquela fixação traumática. Quando eu tiro energia psíquica daquela fixação traumática, automaticamente, eu vou juntar tudo, tá? Psicologia, neurociência e metafísica, lei da atração. Quando eu tiro energia psíquica da fixação traumática que eu tinha, o meu cérebro começa a ativar um novo caminho de memória, que é chamado de engrama na neurociência. O meu cérebro começa a criar um caminho de memória onde eu sinto que eu posso, onde eu sinto que eu mereço, eu posso sonhar, é possível. Onde eu sinto que o mundo me quer, o mundo não me rejeita. Você entende? Eu vou criando, e aí eu uso na prática muito a visualização criativa, meditações guiadas e visualização criativa como ferramenta. Eu tenho 24 CDs gravados digitais com objetivos espirituais e psicológicos de reprogramação mental. Porque justamente quando eu associo o trabalho de ajuda terapêutica com um trabalho prático que a pessoa pode fazer todos os dias, dedicar 15, 20 minutos à noite, a mente muda, Guru. Então você começa a ter, eu até falo, eu brinco com os meus alunos, que de repente você acorda, de repente, feliz num dado dia. Verdade isso, quando você reprograma, você acorda bem, você fala, caramba, eu estou feliz sem motivo. Porque a gente está muito mal acostumado a ficar feliz por um motivo. É verdade. E a felicidade, ela se encontra onde há liberdade. E quando eu me curo desses aprisionamentos do passado,
eu recupero a liberdade, eu recupero a felicidade e eu durmo, meu inconsciente vai mudando as memórias, porque você sabe quando a gente sonha, o nosso cérebro está reorganizando memórias. Ele está ajustando os arquivos, isso é fato científico. Durante o sonho é uma das funções do sonho. Quando eu acordo, fora a parte espiritual, né? Que a gente sabe que durante a noite tem as viagens astrais, tem outras reprogramações espirituais também. Quando eu acordo, eu posso me sentir muito bem. E é muito legal, e eu vejo isso acontecer muito, graças a Deus ali no trabalho, né? Ao Deus interior, como eu falo. Mas assim, todas as pessoas ali encontram esse dia em que de repente o sentimento de felicidade volta sem um motivo externo. Aí você está pronto para fazer os teus sonhos chegarem para você. Eu vou deixar até nesse ponto aqui desse assunto uma frase que eu acho muito importante, que eu falo para os meus alunos e costuma ser um insight muito importante sobre a lei da atração. O teu sonho existe no mundo. A questão é que você e o teu sonho precisam vibrar na mesma frequência para os dois se encontrarem. Então, na verdade, não é que você vai criar isso. Não, o teu sonho existe. O teu sonho envolve pessoas que querem você. Só que ainda não houve necessariamente o encontro. Algumas até podem te conhecer e nunca se atinaram de que você faz parte dos sonhos dela. Um projeto profissional, uma parceria, como cliente, como, sei lá. Então você vai perceber, conforme você se abre para esse manancial de prosperidade que a vida oferta, você vai se conectando. Imagina assim, eu falo para os meus alunos, fechem os olhos e imaginem que no mundo tem vários pontos de luz que são pessoas e situações prósperas que são suas. Assim como você faz parte dos sonhos delas. Então eu posso dizer que a lei da atração se cumpre quando o sonho de um encontra o sonho de outro. Entende? Quer dizer, quando o sonho de duas ou mais pessoas se encontra. Por isso é a lei da atração. A lei da atração é o cumprir de um propósito encarnatório. Quando eu estou vivendo aquilo para o qual eu vim viver. Mas, por outro lado, quando a pessoa é desviada desse caminho, por uma série de condicionamentos e traumas, ela começa a se agredir e desvia de um caminho de atração do que é bom. A lei da atração deixa de funcionar? Não. Só que ela funciona no outro polo, a lei da repulsão. Porque o ímã tem dois polos. Ou você atrai ou você repele. Não tem outra coisa a acontecer. Então assim, ou você atrai o sucesso, a felicidade e repele a escassez, ou você atrai a escassez e repele o sucesso.